dia 7 de novembro de 2021. Então estamos retomando aqui o nosso estudo na parte 2 desse estudo, tá? Que a gente vai falar aqui sobre os pontos principais, né? Os pontos essenciais do caminho infinito. É o estudo completo da obra de Joel e tem alguns pontos aqui que ele deixa bem claro, bem explícito nesses escritos aqui, que é um complemento dos nossos estudos, a introdução, a vida contemplativa, as meditações. Então, pontos essenciais na prática do caminho infinito. Agosto de 1955. É uma carta que Joel envia para os alunos. Gente, a questão da impersonalização, né? E isso vem de uma questão também que a gente recebe todos os dias, a gente treina isso todos os dias, tá, gente? Não é de uma hora para outra, gente, que o ego ele vai tomar a atenção em sua resposta, o autoresponder da mente. Então é preciso a gente praticar isso, o autoresponder. O que é o autoresponder? É quando a gente muda o hábito mental e vem os pensamentos de harmonia. Isso é quando a gente está totalmente em fase com a onipresença ou consciência espiritual, tá? Mas enquanto a gente quando ainda não se chegou neste nível de ascensão, é preciso a prática. E a prática vai moldando as nossas atitudes, os nossos sentir em relação a tudo aquilo que a gente vem experienciando dentro das questões do nosso dia a dia. Está um pouquinho calor aqui onde nós estamos, então estamos um pouquinho suados, então vamos assar um paninho aí para... Vamos lá, então vamos ler os nossos estudos aqui. Você deve praticar, seja de joelhos, esfregando o chão ou de joelhos diante do altar. Ore, reze sem cessar, porque todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Se você tem mais luz espiritual do que outros membros de sua família, mais é esperado e exigido de você. Isso pode implicar o despertar mais cedo pela manhã e conscientemente enfatizo essa palavra conscientemente. Conscientemente, perceber conscientemente. A percepção, né? E aí vem a seguir aqui, percebendo que as chamadas leis da matéria, da doença, não são leis. Elas são apenas teorias, crenças e opiniões humanas. As falsas leis da economia que levaram as nações à falência são leis criadas pelo homem. Existe apenas uma lei verdadeira da economia, a lei espiritual. Quanto mais você doa, mais você tem. Então aqui o princípio do caminho infinito é a impersonalização do erro. E quando nós falamos que aquilo é muito caro, aquilo é muito barato, está dentro das leis humanas de sobrevivência. E isso é normal, gente, normal, tá? Questionamento. Agora, levar isso para o sentimento e você se auto-punir, ou seja, se auto-crucificar e se auto-afastar da lei espiritual da abundância, aí isto continua sendo um erro crasso na prática do caminho infinito. Porque todas as pessoas e ali a gente leu que aquele que tem lhe será dado. Então, isso a gente não quer colocar aqui sem maneira nenhuma uma responsabilidade, porque cada um tem o livre-arbítrio para seguir ou não, tá? As abstrações que Joel traz nas entrelinhas. Mas todo aquele que lança o seu pão às águas, como é lançado este pão? Vamos ver como nós lançamos esse pão, se a gente compartilha, se a gente vai atrás de um aprimoramento espiritual, se a gente procura estudar, procura se aperfeiçoar em nossos estudos, procura informação, acúmulo de informação, discernimento espiritual, tem tudo isso. E tudo isso se relaciona com as práticas, dia após dia. A gente vai ganhando estas percepções, né? Deus é espírito. Deus é infinito, portanto o espírito é infinito e o espírito é tudo que existe.
A lei espiritual é a única lei. A vida espiritual é a única vida. Inteligência espiritual é a única sabedoria. A orientação espiritual é a única orientação. Por mais verdade que isso possa ser, isso não ajudará você ou sua família na medida em que deveria, a menos que você mesmo incorpore essa verdade. Externamente, a vida espiritual parecerá ser uma maneira de não fazer nada. Interiormente, é um modo de atividade espiritual constante na consciência, um contínuo conhecimento da verdade. A harmonia é trazida para a sua experiência na proporção em que essa verdade está ativa em sua consciência. Consciência é percepção consciente, gente. Então, se a consciência é nós começarmos a perceber conscientemente aonde nós estamos, existe o solo sagrado. E aí a gente começa... Por que dói, né? Porque nós entra em confronto com tudo aquilo que a gente acredita sendo que é real. Que quando uma pessoa nos ofende, aquela pessoa está nos ofendendo porque ela quer. Não, não é porque ela quer, porque ela vive dentro dos parâmetros do mundo, das crenças do mundo. Mas isso não é dela, é impessoal. Todo erro é impessoal. Há um acidente, é impessoal, é deste mundo, é da crença universal em dois poderes. E tá frenético a coisa aqui, o trânsito aqui, gente. Tá frenético. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é domingo. E hoje é domingo. Desculpem, hoje é domingo. Você pode se perguntar se nunca há um descanso disso. Posso assegurar-lhe que nos 25 anos de estudo e prática não houve fim. Em vez disso, a atividade parece aumentar a cada dia. A partir do momento em que você começa conscientemente a conhecer a verdade e permite que a verdade seja ativa em sua consciência, você se verá sendo chamado por parentes e amigos e até mesmo por estranhos que percebem que você tem algo que eles precisam. A vida familiar será sempre a sua primeira consideração, mas além de toda a verdade que você deve saber para eles, também será necessário conhecer um pouco mais para aqueles que vêm até você. Esta prática obriga-o a habitar no lugar secreto do Altíssimo por períodos ainda mais longos e, por sua vez, atrai ainda mais a você. E esta roda dentro de uma roda contínua até que você se encontra sendo atraído por todos os quadrantes para a pessoa no caminho espiritual. Não existe dia ou noite, nem feriado. Cada minuto de cada dia pertence a Deus e você pode ser chamado a qualquer hora das 24 horas em qualquer dia dos 7 dias da semana. Viu, gente? Aqui quando o professor Hélio Couto fala que devemos fazer o maior tempo possível e fazer de tudo e fazer até cansar e se cansar fazer mais, tá aqui a explicação do Joel. E é isso, gente. Porque assim, primeiro a gente começa com doses homeopáticas do estudo. Estudamos um pouquinho, meditamos 3 vezes na semana e aquilo se torna um hábito assim, um refresco para a mente. Mas os pensamentos ainda continuam exercendo. E a partir do momento que você vai cada um vai percebendo que é necessário aprofundamento, e quando a gente vai se aprofundando, a gente tem necessidade de ampliar essas meditações e essas práticas. Aí vai 5, 6, 10, 20 meditações, 15, começamos a impersonalizar, começamos a fazer a oração e vigília, e muitas vezes, de vez em quando, escapa alguma coisa que entra, mas rapidamente é tomado aquele clique em nossa mente, aquele sinalzinho vermelho, opa! Agora eu conheço você. Você é uma sugestão da mente carnal. Você é uma sugestão da mente material que acredita no poder do bem e no poder do mal. Rimou, né? Então a gente vai se tornando mais atento às sugestões desse mundo, pois o meu reino não é deste mundo. A demonstração dos princípios espirituais exige firmeza na devoção, no propósito. Como Deus é a única lei e único legislador, segue-se naturalmente que a única lei que opera na consciência humana é a lei espiritual. Mesmo que tenha sido trazido à sua atenção repetidamente que
não há lei da doença, nenhuma lei do pecado, nenhuma lei da falta. Isso não significa que instantaneamente você estará livre de todas as discórdias. Significa que cada vez que você for tentado a experienciar tais discórdias em sua própria vida ou nas vidas daqueles que olham para você, você será chamado a perceber firme em sua compreensão de que existe apenas como uma aparência e que não está acontecendo na realidade, porque só Deus é a verdade e somente o Espírito é a realidade. Não há lei para sustentá-lo. Então é assim, gente. A cada momento em nossa vida nós somos chamados, nós somos tentados. Tentação no deserto, 3 tentações. Então nós somos tentados a cada momento com coisas do mundo. Interiormente, nós começamos a regar este fruto, esta semente, a fé do tamanho do grão de mostarda. É isso, é começar a olhar para dentro, é começar a olhar para a vida espiritual, que é a harmonia. Então a gente vai primeiro com bastante indignação, nos confrontando com a verdade, porque a gente questiona. Se Deus é tudo que existe, se Deus é o ser infinito e Deus é o dono deste mundo, então por que este mundo está se mostrando desta forma? Porque realmente este mundo não está na frequência de Deus. Ponto. Quem rege este mundo? Quem rege este mundo é o ego. Então o ego é o dono do mundo. As questões, as crenças, tudo foi montado sobre todas as questões, gente. Adam Smith. Tudo está montado sobre a teoria de Adam Smith. Né? A lei da competição, a lei, e vocês podem perceber nos trabalhos aí, tá? A mais-valia. Então, é todas estas questões, mas precisamos estar aqui. Precisamos trabalhar, precisamos ir atrás, precisamos do pão de cada dia. E aí vem, né, a questão do suprimento invisível que nós vamos trazer aqui. O que é a metafísica do dinheiro? E aí, gente, vem a questão de quê? De que quando a gente começa a perceber que só existe um poder, só existe uma única presença, só existe uma única onda, só existe um único ser e uma única consciência, nós começamos a fazer as nossas coisas diariamente e soltar. Fazer as nossas coisas diariamente e soltar. Claro, a gente vai precisar, por isso que é muito difícil, porque a gente dá 2, 3 passos para frente, 4 para trás muitas vezes. Mas a gente vai, dentro da nossa consciência, a gente vai avançando. A gente nunca vai parar com os estudos, nunca vai parar de estudar. Nós vamos avançando, questionando, avançando e aprofundando cada vez mais as nossas práticas de meditação. A fim de quê? A fim que desse fruto possa se frutificar na consciência. E esse fruto frutificando na consciência desperta o quê? A flor de lótus abre. E aí abre o horizonte, abre o quê? Ilumina e traz a consciência espiritual para a nossa vida consciente. Então, é um trabalho, é uma lapidação que a gente vem fazendo dia após dia. E dentro dos princípios do caminho infinito, que a finalidade principal do caminho infinito, como já falamos anteriormente, é a percepção consciente de Deus. Então, para que nós tenhamos a percepção consciente desta harmonia, deste espírito que é puro amor em nós, precisamos praticar isso. E aí precisamos se unificar a tudo, mesmo com nossas discórdias que a gente tem. E aí a gente tem que trabalhar isso internamente, que é o trabalho com as sombras psicológicas. E aí vai fluindo. Precisamos entender também o que são sombras, precisamos entender o que é o sistema de crenças, precisamos entender a realidade última do universo, e aí vai. O caminho é o mesmo, porém o quebra-cabeça vai se moldando e o jogo vai ficando completo. Haverá momentos quando confrontados com uma aparência de grande necessidade que você está inclinado ao desencorajamento, no caso de uma morte de um familiar mais próximo. Mas esse não é o caminho do espírito.
Jesus foi tentado a cada passo de sua jornada e mesmo quando o diabo abandonou, ele partiu apenas por um período. E sempre o tentador retornava de uma forma ou de outra, até que finalmente no Getsemane e no Calvário o mestre se deparou com a tentação de acreditar que até mesmo Deus o havia abandonado. Embora as aparências parecessem que montar uma cruz para ser crucificado significava ausência de Deus ou falta de demonstração. No entanto, na firmeza de sua própria compreensão de que eu e o Pai somos um, não poderia haver ausência de Deus. Você pode chegar à consciência da paz e ainda assim será tentado a acreditar que o resto do mundo está no túmulo da existência humana. Por quê? Porque você vai ver uma realidade aparente lá fora. E essa realidade aparente lá fora não é a realidade espiritual, gente. A realidade espiritual é a realidade interna, que nós recebemos em nossa consciência quando nós limpamos a nossa consciência. Tá? À medida que você sobe mais alto na graça espiritual, ó, e mais tentações, não menos, entre parênteses, virão até você. Por isso que a gente fala dos problemas, gente. Assim, ó, cada vez que a gente dá um passo além, problemas e mais problemas vão existir. Você está gravando um vídeo, a pessoa fala alto, passa e atrapalha. Problemas e mais problemas vão existir em nossa vida. Probleminhas na ordem do trabalho, problemas com relacionamento, por exemplo, frequências. As pessoas são afetadas pela sua frequência, se incomodam com a sua presença. Então, tudo isso é coisinhas que a gente faz assim, ó, no pó. A gente vai percebendo que, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então a gente vai soltando essas amarras aí para a gente progredir no nosso caminho de evolução. Então aqui, de novo, ó, à medida que você sobe mais alto na graça espiritual, mais e mais tentações, tá? Não menos, entre parênteses, né? Virão até você, os problemas. No entanto, finalmente chega o dia em que você será tão elevado na consciência que perceberá que poderia viver o resto de seus dias sem um único problema. Mas existe o mundo da família e dos amigos. Enquanto isso é assim, você não pode escapar dos problemas deles. Você não pode chegar à consciência da paz, mas ainda assim será tentado a acreditar que o resto do mundo está no túmulo da existência humana. Que é os problemas, né? Os problemas das notícias, das doenças, da pandemia e tudo mais. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Ó, aqui, ó, o que ele quer dizer? Ó? Levantar-se do túmulo para todas as formas de existência humana é possível, mas é possível apenas em proporção ao que você coloca na tentativa. Se você quisesse explorar um país desconhecido ou ganhar $1 milhão, você conhece os sacrifícios que você seria chamado a fazer, porque você conhece o sacrifício que outros fizeram para alcançar fama e fortuna. Você quer saúde e suprimento, você quer paz e alegria, você quer a vida eterna e então você deve sacrificar preguiça, ó. Então você deve sacrificar a preguiça, a indolência, a moleza e a indiferença. Tá grifado em letras com fundo mais escuro aqui, gente. Ó, você deve começar a conhecer a verdade hoje, agora mesmo. E conhecê-la e conhecê-la. Cada dia de não conhecer a verdade, adia o dia da salvação. E o que ele quer dizer com isso? A cada dia que se nós estamos aqui praticando, assistindo os vídeos, estamos lendo, e nós deixemos isso passar na nossa vida prática, ou seja, nós dizemos assim, não, isso é coisa do mundo, não é do nosso mundo. Não, gente, a gente precisa impersonalizar. Por isso que as coisas são manifestadas em cada consciência. Para quê? Para que se haja uma imposição espiritual sobre o erro. Porque a onda espiritual ela é maior do que o erro, porque a onda espiritual é a substância de todas as formas. Isso é metafísica.
No primeiro momento da manhã e continuamente durante a noite, tome consciência de todas as verdades espirituais que você pode trazer à lembrança e, enquanto estiver cumprindo seus deveres, mantenha sempre em consciência alguma verdade espiritual, que é a lei para sua família e seus relacionamentos interpessoais. Verdades maravilhosas são encontradas em todas as escrituras sagradas do mundo, e ninguém deve ficar sem alguma declaração que possa ser ponderada em pensamento e aplicada durante o dia. À medida em que você se torna mais proficiente nessa prática, os erros de sua própria casa são dissipados e se você continuar no caminho espiritual, eventualmente chegará o dia em que você terá pacientes e alunos e descobrirá que sua responsabilidade se estende mais adiante do que sua própria casa. E então é que você deve estar disposto a dar sua vida, e isso significa que você deve estar disposto a dar o seu conforto, o seu descanso e seu tempo. Você deve estar disposto a seguir sua linha 24 horas de cada dia para que outros possam receber a luz que você mesmo recebeu através da graça de Deus. Cada um recebe alguma medida de luz espiritual. Deve deixar essa luz brilhar em sua própria vida, em sua casa, em sua comunidade. Ninguém tem o direito de evitar isso. E no final, ninguém terá a capacidade de evitá-la. Assim como o farol é para o benefício dos navios que passam, você também é luz do mundo. Para aqueles que ainda não estão conscientes de sua verdadeira identidade, possam ser iluminados em seu caminho. E aqui a gente fica para o nosso próximo estudo, para o nosso próximo vídeo. Então, irmãos, é o seguinte. Como o Joel fala aqui, tá? Que nós somos a luz do mundo. Em que sentido nós somos a luz do mundo se nós devemos esconder? E aí já trago uma questão que já muitos se perguntam e poucos têm assim a coragem de perguntar isso. Como que eu posso ser a luz do mundo se eu tenho que levar esses conceitos que eu estou aprendendo internamente? Que eu não posso falar isso para as pessoas. E como que eu vou ser a luz do mundo se eu não posso falar isso para as pessoas? Gente, quando nós olhamos para fora, nós emitimos uma frequência. Quando nós vimos alguma imagem, essas aparências emitem frequência. Então nós estamos no oceano de trocas de informação. Tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Tá? Então o que acontece aqui? Acontece uma transmissão, uma intercomunicação. Nós somos, de novo, né? Nós somos antenas, tá? Nós somos antenas e receptivas e emitivas. Nós emitimos sinal e recebemos sinais também. Recebemos informações. Então, enquanto nós não estarmos perceptivos destas verdades, porém nós precisamos manter isto em sigilo. Por quê? Porque somente com a percepção consciente é que nós vamos atrair as pessoas que realmente precisam desta ajuda. Por isso que nós, dentro desta questão da classe, existe o quê? Existe uma peneira. Então, primeiramente entram poucos e depois vão aumentando. 2, 3, 4, vai aumentando devagarinho. Dia após dia, tá? Dia após dia vão ficando gente interessadas dentro da classe de estudos lá. E isso que a gente está recém iniciando a classe, tá? Mas é que eu falo isso sempre, é a paciência, é o compartilhar, é o doar primeiro. Quanto mais a gente doa, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente grava, quanto mais a gente trabalha para Deus, mais a gente vai abrindo essa percepção. É como se fosse você colocar todo dia, sem ver, colocar a água nesta semente. Essa semente está plantada na consciência. Precisamos estudá-la, precisamos regá-la, precisamos alimentá-la dentro de nós. E essas verdades a gente vai trazendo à tona. Então isso vai contribuindo para que a gente vai dando saltos e saltos de consciência, até que essa verdade seja findada como um alicerce divino e espiritual, ou seja, Deus fazendo a construção desta nova casa, desta casa que está firmada sob a rocha da verdade, para a gente avançar e avançando infinitamente. A gente vai ser aqui, gente, eternos aprendizes.
Não existe a pessoa vir aqui dizer que é um professor da verdade. Não. A verdade, ela é infinita. A verdade é... Como é que eu vou dizer para vocês? A verdade, ela não pode ser ensinada. Ela tem que ser sentida. Então, isso a gente vai apenas com as nossas percepções ajudando e somos aqui unidos neste aprendizado infinito. E a gente, por isso que esses pontos principais do caminho infinito vieram a calhar dentro dos nossos estudos aqui. Muito obrigado e ficamos aqui para o nosso próximo vídeo. Nós vamos compartilhar aqui, tá, o link do grupo informativo da classe de estudos. Paz de Cristo.